Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos, do Centro Universitário Farias Brito, e hoje para debater um tema que talvez seja o tema mais discutido no país todo, nas mídias, nos meios de comunicação, nas famílias, né, entre os amigos, que é justamente esse julgamento que acompanhamos pela mídia do Supremo Tribunal Federal, que imputou ao ex-presidente Bolsonaro e também ex-ministros militares, assessores militares, uma punição por uma tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido entre os anos 2021 até 2023. Né? Acompanhamos, houve lá uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eram 5 ministros, 4 ministros concordaram que houve realmente uma tentativa, crime de golpe de Estado, dentre outros crimes, e um voto contrário do ministro Luiz Fux. De qualquer maneira, 4-1. Então, essas pessoas estão punidas, vão ter recursos, né? Mas a gente não tem dúvida de que essas penas de prisão elas serão iniciadas, possivelmente ainda esse ano, no final do ano. Há também uma tentativa aí do Congresso de anistiar essas pessoas, né, que foram julgadas como criminosas do ponto de vista dos crimes que foram apontados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós convidamos aqui para debater conosco um querido amigo, professor, meu colega, professor de História, professor Dafson Sampaio, ele também que é o supervisor do pré-universitário do Sistema Farias Brito de Ensino, ele também coordena o Departamento de Ciências Humanas do Farias Brito. Sampaio, é um prazer muito grande estar com você. E eu queria começar contigo, Sampaio, analisando a história do Brasil. Né? A gente teve aí vários golpes de Estado e outras tentativas que não se concretizaram. E, na verdade, nunca houve uma punição para essas pessoas que lideraram esses golpes ou essas tentativas. Sempre houve muitas anistias, né? E talvez isso tenha acabado de estimular que outros líderes ou outros militares, às vezes é civil, às vezes é militar, tentassem golpes de Estado, acabando com a democracia no nosso país. Então, eu queria começar aqui, Sampaio, pela República, a proclamação da República, né, liderada por Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do país. Ali me parece que já foi um golpe de Estado, não foi, Sampaio? Professor, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado por participar, né, desse momento tão importante, desse debate de ideias, desse momento de discussão importante, não só para este momento da história, mas que para muitos é um marco, né, na história do Brasil. E eu queria só retornar um pouquinho, porque se a gente começar, nós vamos encontrar indícios de rupturas institucionais já bem antes, né? Você tem, por exemplo, o golpe da maioridade. Verdade. Né? A gente já tem ali o golpe da maioridade como uma articulação política em nome de uma coalizão. 1840 ali, 1840, né? E aí você tem todo o período do Segundo Reinado com a relativa estabilidade, aquela situação de liberais e conservadores que sem um posicionamento ideológico de contraponto, eles foram ali meio que se equilibrando em nome de um parlamentarismo às avessas. Então a gente observa meio que um jeitinho brasileiro. E como o professor mencionou, eu como um bom aluno que fui também do professor Arthur Bruno, lembro que essa questão da República, ela foi, e em alguns vestibulares já aparece com o nome até de quartelada, no sentido em que você tem ali cafeicultores, classe média e militares. Uma frase muito famosa nos livros, né? O povo assistiu bestializado à chegada da República. E muitos que estão nos acompanhando, professor, provavelmente não ouviram, não sabem o que significa esse bestializado. Sim. O admirado, estupefado, né, surpreso, porque não entendiam de fato o significado desse novo regime. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode já observar, de que houve realmente uma articulação política, houve uma tomada de poder, há uma ruptura institucional, que aí eu acho que cabe a gente promover essa definição e dar ao outro o direito do contraditório, porque Perfeito. assim funciona também no Estado democrático de direito, mas que de fato houve essa ruptura institucional logo no início da República. Não foi uma revolução, Não. né? Foi um golpe.
né, os militares foram ali no Rio de Janeiro, às ruas, fecharam ali o parlamento e impuseram um novo regime sob a liderança de Deodoro. E o imperador Dom Pedro II, que era considerado o imperador, o rei mais culto que existia no mundo naquela época, né, um homem que era muito admirado, perdeu o poder com um golpe de Estado. Não houve nem eleição, nem revolução. Um golpe, né? Não tenho dúvida, professor. E veja que ainda hoje, né, eu acredito que com o acesso à informação que a internet traz esse benefício, mas que nós precisamos ter um cuidado muito grande, né? Infelizmente, também o espaço da internet ele é livre o suficiente para as pessoas escreverem o que querem. Claro. E hoje, nós, como historiadores formados dentro do processo de academia, muitas vezes temos que nos justificar, enquanto que outras pessoas bastam uma publicação e aí já é a verdade absoluta. Mas é importante lembrar o que o professor falou. A proclamação da República não foi bem uma ação popular, uma proclamação, uma ação de proclamar. Né? Houve, de fato, essa ruptura institucional, fato que hoje traz, inclusive, muitas pessoas que são defensores do regime monárquico, até de uma forma saudosa e mesmo convicta de que talvez, se o Brasil tivesse seguido, trilhado pelo aspecto monárquico, talvez o caminho seja outro. Perfeito. Não cabe muita história, porque a gente não trabalha com si, né? Exatamente. O Sampaio, se a gente for olhar a história do Brasil, a gente vai perceber que os militares sempre disputaram ou tiveram, em determinados momentos, o poder político. Né? O militar, tanto que o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, ele renuncia, não é, quando o Congresso o escolhe, porque ele foi presidente provisório ali naquele processo, né, quando foi proclamada a República. Depois o Congresso escolhe o Deodoro como presidente, de forma indireta, né? Como vice. Isso, perfeito. E ele entra em crise, ele era um homem temperamental, tinha uma grande liderança nos militares, isso não dá para deixar de reconhecer, mas ele era uma pessoa temperamental e ele entra em crise ali com os políticos no parlamento. A dificuldade de diálogo, né, com o contraditório. Né, com o contraditório, com a oposição. E aí ele renuncia e assume ali o Floriano Peixoto. Marechal de Ferro. Marechal de Ferro. Detalhe, Sampaio. Ele tinha que convocar novas eleições, porque ele era o vice. Ele só poderia ir até um determinado momento, né? E aí não, ele não convoca a eleição, passa os 4 anos governando ali o país, né? E depois nós vamos ter outros líderes militares, como foi o general Hermes da Fonseca, né? Ali entre 1910 e 1914, nós tivemos um governo muito contestado pelos militares, que foi o governo de Hermes da Fonseca, o governo de Arthur Bernardes, ali 1922 a 1926, e naquele momento foi quando aconteceu a revolta dos 18 do Forte, né? Dos momentos marcantes ali do tenentismo, né? Tenentismo, a coluna Prestes entre 1924 e 1927. Então ali houve uma tentativa de tomada do poder, uma contestação ao regime, evidentemente que não conseguiu sucesso. Mas veja bem, eu quero chegar a 1930. Sampaio, momento de ruptura muito forte. Vamos lembrar aqui. Vamos lá. Ali houve uma eleição em 1930, não é? Isso. A eleição, o presidente era o Washington Luiz, que era um grande líder em São Paulo, tinha sido governador de São Paulo, naquela época chamava presidente, né, do estado de São Paulo, e ele lançou um candidato, que era, na época, o governador de São Paulo, que era Júlio Prestes. Isso. E ali, Getúlio Vargas, com apoio de Minas Gerais, com apoio da Paraíba, parte do Nordeste, se coloca como um candidato de oposição e perde a eleição. 1930, quem ganhou a eleição? Muito contestado, houve compra de voto, parece que houve dos dois lados. Mas o fato é que Júlio Prestes ganhou. E ali há um movimento, aí sim, com a participação forte de militares, de alguns setores de classe média, até alguns setores empresariais. E o que é que acontece? O Washington Luiz ainda era o presidente quando ele é destituído do poder por militares, por generais que apoiaram Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas chega ao poder através também de um golpe militar, não é? E ali os militares passam a ter cargos importantes do governo. Ou seja, o golpe, me parece que ele está presente fortemente na história do nosso país. De 30 a 1945, tivemos o governo Vargas. E foi um governo autoritário.
Um governo que, em determinados momentos, ele chegou a ser ditatorial. É assim, Sampaio? Com toda certeza, professor. E lembrando que de 30 a 34, embora não seja classicamente nos livros didáticos mencionado como governo autoritário, mas ele governava ali através de decretos. Você observa que não havia um projeto constitucional, ele não foi eleito diretamente. Esse termo revolução... Ele fechou o Congresso, né? Isso, né? E ele vai promover algumas ações em nome de uma tentativa de conciliar, de trazer alguns setores para seu lado, especialmente a classe trabalhadora urbana, a burguesia industrial, os setores da oligarquia dissidente. E vale lembrar de que Vargas ele teve do lado, inclusive, da oligarquia tradicional. Isso. E num dado momento ele então muda a sua referência para poder se adaptar. Aprendi também com outro grande mestre, o professor há de se reconhecer, o professor Hermano Melo, que o Vargas é um dos nossos personagens mais camaleônicos. Eu aprendi esse termo com ele, que ele aprendia muito bem a se mimetizar, a se adaptar às realidades. Então guardei essa situação e, ao mesmo tempo, já aproveitando para o mote desse nosso encontro, professor, Revolução de 30, o termo revolução, que é duramente contestado, porque as transformações e os atos de permanência levam a um questionamento dessa terminologia. Vargas, sem dúvida, foi muito habilidoso. Né? Promoveu avanços importantes em aspectos que ainda hoje estão presentes no nosso dia a dia, o fortalecimento, por exemplo, da indústria de base, do caráter nacionalista, mas isso não invalida algumas ações que foram feitas ali de maneira autoritária. Tivemos avanços, por exemplo, em 32 com o Código Eleitoral, com a própria Constituição de 34, onde também há uma articulação de bastidores para que ele saia ali como candidato de permanência. Aí nova ruptura já um pouquinho em 38, mas aí eu queria ouvi-lo também um pouquinho. Pois é, eu acho que é muito importante que você coloque. Em 1930, ali foi um golpe. Sem dúvida. Quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes. Isso. Então, ele toma o poder com os militares. E já havia até uma aceitação, né? E aí vem o assassinato do João Pessoa, que por outros aspectos, muitos defendem que não há uma ligação tão direta como se foi utilizada, mas uma questão passional. Uma questão passional. João e que aquilo ali... por uma questão passional. Isso. E aquilo ali acabou sendo o estopim para que as armas... Mas, Sampaio, vamos nessa linha que você colocou. Vamos lá. Da sabedoria política de Getúlio, né? Era uma raposa da política, né? Então, em 1932, em São Paulo, há um grande movimento contestando a ditadura Vargas. Ele é obrigado a convocar eleições, chama eleições, e a Constituição de 34 só aconteceu porque houve pressão da sociedade, e naquela Constituição se estabeleceu que o primeiro presidente a ser escolhido seria por eleição indireta. Semelhante a Deodoro Laco, né? Exatamente, mesma situação do Deodoro. Então, o que é que acontece? O Congresso escolhe Getúlio Vargas para ser o presidente durante 4 anos de forma indireta. Ele não foi eleito pelo povo ali. Ali foi o Congresso que o escolheu. Para que em 1938 houvesse, aí sim, eleições livres, pluripartidárias, né, dentro da democracia. Mas o que é que acontece? Em 1937, Getúlio faz o autogolpe. Ele era o presidente, ele tinha que largar em 1938. O que é que ele faz? Dá um golpe de novo em 1937. Só que agora, um golpe onde ele destitui os governadores de estado, né, que eram os presidentes de estado, fecha o Congresso, fecha os parlamentos, as câmaras, as assembleias legislativas, e ele passa a nomear os chamados interventores nos estados, e os interventores eram quem escolhiam os prefeitos. Ou seja, o Brasil vai viver de 37 a 45 uma ditadura. Novamente um golpe de Estado, não é? Liderado agora por Getúlio. Como você colocou muito bem, reconhecemos os grandes avanços de Getúlio, tanto na área econômica como na área social, né? A legislação trabalhista, a 1940, a instituição do salário mínimo, não é? 1943, a CLT, consolidação da lei. Mas ali foi de novo um golpe. Ele deu um golpe para evitar que houvesse eleições livres no Brasil, não foi assim? Com toda certeza, professor. Inclusive, agora, como aluno aqui do Centro Universitário, estou na faixa branca do direito, né? Eu estou iniciando aí, estou no 2º semestre agora. E uma das coisas interessantes, o Getúlio tinha formação na área do direito, e você vai observar, por exemplo, que o Arthur Bernardes, nós tivemos vários meses de estado de sítio.
Fato que vai se repetir com Getúlio, Sim. não na mesma quantidade de tempo, mas aproveitando um clima de polarização que era típico daquele momento de intensidade e que às vezes a gente até se assusta com o momento que nós estamos vivendo em escala global, né? Com esse aspecto de polarização, rumores de guerra, né? Essa tendência a nível internacional que acabou sendo também um combustível. E olha que naquela época não tinha os mesmos meios de comunicação tão rápidos como hoje nós temos para essa realidade. Mas o que fica muito claro, a intenção de Getúlio de permanência, aproveitando dessa polarização entre esquerda e direita, né, que muitas pessoas acabam cegas, professor, pelas suas paixões ideológicas e deixam de enxergar aquilo que seria o ponto de equilíbrio, né, de poder perceber de que mais do que projetos políticos e pessoas, nós temos que ser apaixonados pela nossa história. Exatamente. Né? Por aquilo que verdadeiramente nos traz a perspectiva do benefício. O do benefício não só para o professor Sampaio, para o professor Arthur Bruno, com toda uma história na vida política, na vida do magistério, mas para a sociedade, principalmente para o grande público, né? Que muitas vezes não consegue ter voz nem entender qual é o canal de comunicação que ele precisa. Então nós temos aí uma nova ruptura, sem dúvida, professor. E veja lá, ele vai governar, portanto, de 1930 a 1945. Quando deveria largar em 38, ele não larga, porque dá o golpe em 37, vai passar 15 anos no poder. E aí vem aquela grande contradição da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, não é isso? E os chamados aliados, e derrota o nazismo, derrota o fascismo, e em 1945 nós vamos ter algo muito interessante. Porque aqueles líderes militares que estavam ao lado de Getúlio no golpe de 37 vão liderar um outro golpe. Não é? Em 1945, Getúlio é destituído do poder antes de concluir o seu mandato. É quando o cearense José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal, por que o Zé Linhares assumiu o governo? É bom lembrar que o Getúlio... Não tinha presidente, não tinha vice. Pronto, não tinha vice. Não tinha Congresso, o Congresso estava fechado, não tinha presidente, porque depois do presidente é o vice que assume. Depois é o presidente da Câmara dos Deputados. Depois é o presidente do Senado. Ora, não havia vice, Getúlio tinha dado o golpe, não havia Congresso, nem Senado, nem Câmara dos Deputados, porque Getúlio tinha fechado o Congresso Nacional. Então, quando os militares deram um golpe no próprio Getúlio, seus ex-aliados, não é? Deram um golpe. Inclusive Dutra, né? Inclusive o Dutra, que depois se tornou presidente. Né? O que é que vai ocorrer ali? O Getúlio é afastado, assume o Zé Linhares convoca eleições, quando aí sim o Eurico Dutra é eleito presidente do Brasil, contraditoriamente com o apoio do próprio Getúlio Vargas. Getúlio percebeu que era melhor do que o Eduardo Gomes, que era da UDN, que se fazia uma oposição muito mais forte a tudo que ele representava na política. Muito bem. Então, de novo, um golpe. Em 45, agora, a vítima foi o próprio Getúlio, que tinha liderado 2 golpes anteriores. Muito bem. Aí eu quero chegar aí à década de 50, quando nós tivemos a vitória de Juscelino Kubitschek. Grande vitória. Juscelino, inclusive, era o candidato de Getúlio. Vamos lembrar que Getúlio volta ao poder, não é? Isso. De 1951 a 1954, quando ele se suicida em 54. Ali já houve uma tentativa de golpe. Rumor de golpe, né? Não é? O Manifesto dos Coronéis. Ou ele renunciava, não é? Ou ele tirava uma licença ou renunciava, ou os militares dão um golpe. O que é que faz Getúlio? Se suicida. Só sairei do catete morto. Só sairei do catete morto. Com o suicídio de Getúlio, os militares recuaram, porque a população se sensibilizou, milhões de pessoas foram às ruas, aquilo marcou o país com aquele suicídio de Getúlio. Muito bem, então aqueles coronéis de 54 se tornaram generais de 1964. E, mais uma vez, mas antes de chegar a 64, eu quero passar por Juscelino, porque houve 2 movimentos ali durante o governo Juscelino, onde os militares, principalmente da aeronáutica, que tinha a liderança do Eduardo Gomes, acho que era Aragaças e Jacarecanga. Houve 2 movimentos na tentativa de destituir o Juscelino Kubitschek do poder. E esses militares foram mais uma vez anistiados. Vamos lembrar
que tudo que nós estamos colocando aqui, os líderes militares foram anistiados e voltavam depois com novas tentativas de golpe de Estado. Quando, aí eu quero chegar em 1964, Sampaio, havia um governo que estava em crise econômica, havia crise política, era um governo que tinha dificuldade de ter maioria no Congresso Nacional, que era o governo de João Goulart, não é? Mas João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Vargas, sobre uma pecha de que era comunista, aquela coisa. Era, na eleição de 1960, ele tinha sido eleito vice de Jânio Quadros, eles assumem em 61, Jânio Quadros renuncia. Ora, quando Jânio Quadros renuncia, quem se tornava o presidente? O vice, que era João Goulart, né? O João Goulart, que já tinha sido o vice, não é? De Juscelino Kubitschek. Portanto, João Goulart, ele se torna o presidente da República, era o presidente legitimamente eleito. Quando, em 1964, mais uma vez, há um movimento liderado por militares e civis, não é? E esse movimento é vitorioso, é bom lembrar também que teve apoio de parte considerável da população, da classe média, a própria Igreja Católica se divide e até boa parte dela apoia aquele movimento de 64 e ali acontece o golpe civil-militar. Ou seja, aqueles coronéis que tentaram dar um golpe em Getúlio e que não foram punidos, voltam agora como generais e conseguem derrotar, não é, o regime que estava em vigor, que era o governo João Goulart. Você não acha que essa anistia que sempre se deu, ela foi prejudicial? Porque as pessoas não eram punidas por tentar dar um golpe, depois voltavam para manter a sua mesma posição, tentando golpear a democracia no Brasil. Então, em 64, foi ou não foi um golpe de Estado? Professor, do ponto de vista acadêmico, não resta dúvida, embora essa discussão, principalmente quando vai tendo aqueles períodos de efemérides, né, de tantos anos, sempre há uma tentativa de rediscussão. Mas o que eu costumo dizer para os nossos alunos e para quem está nos acompanhando, nós estamos fazendo aqui um podcast no Centro Universitário. Sim. Então, nós estamos aqui sobre a questão da documental, histórica, através da materialidade, através das fontes, de tudo aquilo que foi construído. E tudo aquilo que nós conversamos até agora, professor, nos leva à compreensão de várias emendas. É como se a gente tivesse aqui um machucado, então você coloca um band-aid, de repente corta no outro canto, e de repente você vai fazendo emenda de um lado e de outro. E esse é um aspecto prejudicial, por quê? Porque não há um remédio em definitivo. O que é que eu preciso absolver para que o meu corpo não venha a ter um novo problema? Então, o remédio constitucional, a evolução do Estado democrático de direito, do pós-85 para cá, com todas as suas instituições, ela tem sim alguns avanços importantes. Sim. Quer seja no aspecto jurídico, político, até das próprias discussões que fazem parte do processo. Como também a gente precisa pontuar para não ter as generalidades. Sim. O que são as generalidades? Podemos dizer que todos os militares foram coniventes e desejaram com isso? Sim. Não tem como você fundamentar isso. Até porque alguns, especialmente alguns que a gente poderia até citar, trabalharam até... Os militares foram punidos pelo golpe militar, foram presos. Porque haviam divergências entre os grupos. Exatamente. Né? O grupo, inclusive, ligado ao cearense Castelo Branco, era bem diferente do grupo que vai assumir posteriormente com Costa e Silva em diante. Perfeito. Né? Então, há uma diferença entre esses grupos. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos institucionalmente de sempre de preservar é o seguinte: a lei. A lei tem o aspecto de interpretação, acho que nós vamos já chegar ao momento mais contemporâneo, onde há uma discussão sobre todos os aspectos, sobre ativismo político, sobre qual é o papel do juiz, qual é o papel da sociedade nesse sentido, sobre a interpretação da lei. E hoje eu vejo que no campo do direito, ela é muito ampla, professor. Sim. É muito ampla. Sim. Então você vem para o estudo dos juristas, os chamados doutrinadores, você vem para as jurisprudências, acórdãos, são muitos termos técnicos. E que a população em si ela não tem esse conhecimento. Quando chega, vem através de um meio de comunicação. Então, cabe a nós, enquanto professores, historiadores, não é estabelecer qual é a verdade, é o que os documentos, o que é a análise, aquilo que nós verificamos do ponto de vista da ciência, da história como ciência. Então, não há dúvida, houve uma ruptura institucional que perdurou por 21 anos e ela tende a se agravar, inclusive, nessa curva, que também aí faço de novo a minha menção para o professor Hermano, uma espécie de parábola onde você vai ter um auge e depois começa uma distensão, mas que foi lenta,
gradual e segura, Sim. embora esses termos sejam também questionáveis. Muito bem. Veja bem, Sampaio, acho que você chegou num ponto muito interessante. 1964, há um movimento civil-militar, não é? Não foi só militar, os civis participaram, articularam, financiaram também aquele movimento, aquele golpe de Estado. Interesses externos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram fortemente. Havia até tropas americanas, navios americanos que estavam disponíveis. Se houvesse uma reação muito forte àquele golpe militar, poderia ter um apoio norte-americano. Isso a gente sabe que, efetivamente, a diplomacia americana apoiou aquele movimento de 64. Muito bem. Bom, aí nós tivemos a implantação de uma ditadura no Brasil. Essa ditadura vai ficar ainda mais forte em 1968, Perfeito. Quando é assinado o Ato Institucional número 5. 13 de dezembro de 68. 13 de dezembro de 1968. Ali muita gente vai ser presa, vai ter cassações de mandatos, pessoas serão obrigadas a sair do Brasil, ser exiladas para outro país, porque senão iam ser presas, perseguidas, houve mortes. Se avalia em torno de 300 pessoas que morreram, muitas até hoje ninguém sabe qual foi o destino. E aí alguns grupos mais radicais, não é, mais extremos, resolveram buscar a luta armada como uma tentativa de tomar o poder dos militares, fazer a guerrilha, né? E isso gerou também mortes por lado, pessoas foram assassinadas por esses grupos guerrilheiros, grupos considerados pelos militares de terroristas. Né? Muito bem. O fato é que no final da década de 70 havia um desgaste muito grande daquele governo militar. Né? 1978, 10 anos depois, vai ser extinto o AI-5, vai deixar de existir. E no ano seguinte, em 1979, o então presidente João Figueiredo, né, que tinha acabado de assumir, ele vai gerar, né, vai se conseguir aprovar no Congresso, a lei da anistia. E a anistia, portanto, o perdão, foi para todos que se envolveram em lutas políticas entre 1961 até aquele momento, 1979. Tanto foram anistiados dos crimes que cometeram os militares que estavam no poder e seus aliados, como também os guerrilheiros que tinham pegado em armas para poder derrubar o regime militar. A anistia foi para todo mundo. Acabou sendo, né? Praticamente para todo mundo, com uma outra exceção naquele momento. Muito bem. Bom, e aí o governo militar se desgastou muito. Em 1985 aconteceu a última eleição indireta, quando a oposição vence. O Tancredo Neves vence Paulo Maluf, que era o candidato do regime militar, e a partir dali a gente tem uma data que vai ser comemorada como o retorno da democracia no Brasil. Portanto, há 40 anos que a democracia retornou no Brasil com aquela eleição de Tancredo. 1989, 4 anos depois, a eleição livre para presidente, elegendo-se ali Collor de Mello para presidente do Brasil, numa eleição livre, numa eleição disputada por vários partidos políticos, e a gente está vivendo, a partir dali, Professor, essa democracia. Me permita só um adendo. Em 85, quando o Tancredo é eleito, né, mas ele não toma posse, a gente percebe a necessidade de você observando alguns movimentos, porque para alguns deveria ter sido feito, pela análise da época, uma nova eleição. Perfeito. Então, faz-se uma espécie de arranjo também para que o Sarney permaneça, então Exatamente. Isso acaba gerando também várias discussões. No próprio Sarney, de que não fazia muito tempo também... O Sarney era o vice na chapa e passou os 5 anos. Né? Ele foi eleito para 6 anos naquela época, mudaram, a Constituição mudou para 5 anos. Perfeito, né, perfeito. O mandato. E aí você tem a eleição do Collor, o primeiro presidente eleito por voto direto, em 1989. E, obviamente, cheio de expectativas, década de 80, ali no final da década de 80, os ares do neoliberalismo no mundo. O Collor, então, ele tinha um discurso muito, muito envolvente, né? E também, de novo, a polarização. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de quem estiver nos acompanhando nesse podcast, porque ele é atemporal. Né? O nosso projeto aqui hoje não é necessariamente de uma aula acadêmica formal, mas um bate-papo. Foi assim que o professor iniciou aqui essa nossa conversa, mas que você tenha pelo menos um mínimo de referência para entender de quantas rupturas institucionais o Brasil já teve até o momento de hoje. E quantas ainda precisará ter até que ele possa ter uma normalidade. Sim.
Muitas pessoas fazem até, professor, uma comparação com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tiveram apenas uma Constituição. Quando você vai analisar um pouco da sua história, isso não é necessariamente um elogio, nem uma crítica. É uma constatação das rupturas, né? Já que desde o início, os Estados Unidos, do modelo republicano, também tiveram os seus sobressaltos, tiveram muitos problemas ao longo da sua história. Questão racial, assassinatos, problemas recentes em relação a armas e uma série de polêmicas. A própria situação contemporânea dessa guerra fiscal que nós estamos vivendo, né? E de que alguns têm o apoio, outros fazem críticas, mas ao mesmo tempo o que a gente não pode fugir é do fato. O fato é esse que a gente precisa, né, estar aqui colocando. E esse eu acho que é o maior propósito, o maior benefício que o podcast do professor está trazendo. Sampaio, vou fazer agora uma última pergunta, porque nessa rápida análise histórica que nós fizemos aqui, nós vimos que houve várias anistias. Sempre que havia um golpe militar ou mesmo movimento civil, e se anistiava, se perdoava aqueles que tinham ido contra a Constituição, interromper a democracia, e se perdoava depois até aquele mesmo líder voltava novamente tentando fazer uma outra tentativa. E o que nós vimos agora, nessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, é que agora não houve anistia, pelo contrário, houve um julgamento tornando aquelas pessoas, né, como líderes do movimento de uma tentativa de golpe de Estado, cometeram um crime contra a Constituição, contra as leis brasileiras. É verdade que vai se entrar agora numa discussão política, porque o Congresso quer votar novamente uma anistia, como houve no passado. Há uma discussão jurídica, quer dizer, cabe uma anistia contra a tentativa de golpe de Estado, contra a democracia, vai entrar numa questão jurídica. O Supremo tem dito que não aceita uma anistia, não é? Porque o rompimento da democracia não cabe de forma alguma a anistia. Isso vai entrar numa discussão jurídica, né? Que talvez a gente não tenha condição até de prever a dimensão disso. Mas você acha que o fato de, dessa vez, terem sido punidos de forma inédita, nunca tinha acontecido, isso pode evitar, no futuro, novas tentativas de golpe de Estado? Eu vou partir do princípio, professor, daquilo que muitas vezes a gente vê no senso comum. Vamos dar um exemplo simples. Aconteceu uma situação de furto, de assalto, num local qualquer, e aí muitas vezes vem a polícia, faz o seu trabalho muito importante aqui de passagem, aí essa pessoa é conduzida para um departamento policial, chega lá, faz todo o procedimento e meses depois veja que lá a mesma pessoa fazendo o mesmo crime. E aí o senso comum diz assim, mas é porque as leis são muito frouxas, porque as leis, isso e aquilo outro, e as coisas acabam se repetindo. Perfeito. Se a gente partir desse mesmo pressuposto, óbvio que todos os questionamentos, do ponto de vista jurídico, eles precisam ser levados em conta. Claro. Então, a análise dos embargos, de declaração, os embargos infringentes, tudo aquilo que vier a acontecer faz parte do processo político. Isso. Os questionamentos sobre os interesses que estão envolvidos. Agora, se todas as vezes que houver uma lei, também houver um questionamento, quando ela não me privilegiar, isso também compromete o Estado democrático de direito. Enquanto houver a esfera do debate e que haja o esgotamento de todas as esferas, é direito. É direito da pessoa, quer na condição de réu ou de autor de uma ação qualquer, que ela tenha o direito de se manifestar nos autos. Perfeito. Depois de fechado isso aí, então cabe a nós, enquanto sociedade, compreender e cumprir esse aspecto, para que essa história tão comum no dia a dia me perdoe a expressão popular do ladrão de galinha, não venha a ganhar dimensões maiores, certo? E óbvio que aqui a minha intenção não é mensurar se está certo ou errado, não é mencionar se A ou B é ladrão, porque nós estamos falando de uma ruptura institucional. E qual remédio que isso nos permitirá ter ao longo do tempo, a não ter mais tanta cicatriz e ter uma história mais longeva, mais estável e mais condizente com a segurança jurídica e política. Perfeito. Que ao votar na pessoa eu saiba, olha, o desejo dessa pessoa é esse. Se o desejo da maioria e foi votado foi dessa forma, cabe a mim como cidadão obedecer. Ou então votar em pessoas que mudem o processo, mas até lá é lei. Perfeito, muito bem. E eu acho que é muito importante, né, Sampaio, aqui ao encerrar, que a gente possa reconhecer
a importância das Forças Armadas na história do Brasil. Sim. As Forças Armadas têm um papel fundamental de segurança externa e garantir a soberania do país. Para isso, ela tem que estar preparada, bem armada, treinada, capacitada. Tem um papel importantíssimo, né? Mas as Forças Armadas não são a guardiã da Constituição. Para isso, nós temos o Supremo Tribunal Federal, né? Do ponto de vista institucional, quem é o grande guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Porque quando se vota uma lei de forma irregular, não é, uma lei que vai contra a Constituição, cabe ao Supremo, como também em análise suprema, né, de decisões contra a democracia. É o Supremo que tem que se manifestar. E temos que acatar a decisão do Supremo. Claro que cabe também ao Congresso, aos partidos políticos, questionar politicamente. Daí o debate essa tentativa político. da anistia política. E agora, possivelmente, nós vamos ter aí uma discussão jurídica se cabe ou não uma anistia para uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Não é assim? Que terão desdobramentos no ano que vem, seguramente. Sim. Todo esse imbróglio aqui, ele vai ter desdobramentos para o próximo ano, um ano eleitoral, um ano importante. E aí, mais uma percepção minha, tá? De que eu acho que o Brasil ainda está muito meio que preso numa espécie de... É um aprisionamento mesmo, de uma polarização que muitas vezes não nos permite enxergar. Não é inteligente essa polarização. Muitas né? vezes é isso, porque você trata o divergente de inimigo. Inimigo, exatamente. Então, ao enxergar uma pessoa que pensa diferente de você, as pessoas então vão para isso. O professor mencionou no início dessa nossa live discussões de famílias e que muitas pessoas chegam a romper laços familiares por situações como essa. O nosso discurso jamais será nesse sentido, do ponto de vista de professores, de educadores, de entender de que as divergências elas são salutares, necessárias à democracia, que todos os levantamentos que são feitos, todos os questionamentos sejam ouvidos e que cada um possa livremente arbitrar na condição de cidadão e que, uma vez decidido pelos órgãos competentes, e aí você pode até questionar a legalidade, enfim, mas é importante que a gente tenha um momento para que comecemos a ter uma maior longevidade, de uma estabilidade jurídica e política. Eu vejo que esse é um momento também de oportunidade. No meio de uma crise, estamos aí diante de uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento de nossa democracia. Perfeito. Este é o professor Davison Sampaio, nosso professor de História do Sistema Educacional Farias Brito, que enriqueceu muito aqui o nosso debate. Eu quero te agradecer muito, Sampaio, por essa oportunidade de ter dialogado contigo. E a nossa expectativa é que a democracia vença sempre. A liberdade, o pluripartidarismo, a liberdade de expressão e instituições que funcionem, né? Que os três poderes eles sejam independentes e sempre harmônicos entre si. Essa é a expectativa nossa aqui do nosso programa Diálogos. Dessa forma, nós queremos aqui agradecer a participação do professor Sampaio e principalmente a sua participação no nosso podcast. Na próxima semana, nós voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.